Olá, gente! Hoje eu vim contar para vocês algumas dicas que eu fiz para conseguir fazer exercício com meu filho durante todo esse momento aí, maternidade. Então você já aproveita, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, que vai ter sempre dicas aqui de fazer treinamento, emagrecimento, então já aproveita e curte esse vídeo. Então, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre fiz bastante atividade física, porque eu sempre tive uma tendência para engordar. Nunca fui gorda, tá, gente? Mas as pessoas não entendem, pensam assim: ah, você pode comer o que você quiser porque você é magra. Mas não é assim, eu sempre fui aquela pessoa, sabe aquelas pessoas que comem de tudo, enche a cara de pizza, de hambúrguer e não engorda 1 grama? Então essas pessoas não têm tendência para engordar. Já eu não, passo um final de semana fora, quando volto já volta com 2 quilos a mais, aí durante a semana eu tenho que correr atrás para perder aquele peso, então sempre fui uma pessoa mais disciplinada, mas sempre tive uma tendênciazinha para engordar. E devido a isso eu comecei a participar de corridas de rua, comecei a correr e ir para eventos de corrida de rua, comecei a fazer treinamento funcional. Eu comecei fazendo academia, musculação e todas aquelas coisas de academia. Depois eu enjoei e aí quando eu comecei a fazer pilates, depois da aulas de pilates, me apaixonei pelo pilates, mas precisava também de uma atividade aeróbica mais intensa, então eu sempre conciliei o pilates com a corrida. Só que quando eu engravidei, minha gravidez foi planejada, a minha expectativa era esta. Só que a realidade, na verdade, foi outra completamente diferente. Eu achei que grávida eu fosse correr, fosse uhul, né? Conseguir fazer muita coisa. Só que se eu andasse um pouquinho mais rápido, parecia que minha bexiga ia ficando comprimida, então eu mal conseguia caminhar grávida. Isso já nos primeiros meses da gestação. Eu fui fazer hidro e continuei fazendo pilates, mas fiquei super mole, achei que ia ficar super ativa, pá, grávida, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, mas não, fiquei super mole, ia pra hidro, já chegava atrasada, fazia meia hora de pilates, e eu sempre fui uma pessoa de fazer de 2 a 3 horas de atividades físicas por dia, então, minha atividade física diária foi lá embaixo. E fora que quando a gente tá grávida, a gente acaba se permitindo comer mais coisas, e isso fez com que eu ganhasse 18 quilos. Então, depois que eu ganhei bebê, o que aconteceu? Eu estava desesperada para perder todo aquele peso. Até porque era celulite até não poder mais, e eu estava desesperada. E uma coisa que ninguém imagina é que uma criança dá tanto trabalho, você precisa de ajuda. Se você tiver ajuda, aproveita a ajuda, não seja orgulhosa da mãe, da irmã, da sogra, porque a criança dá muito trabalho, e no pós-parto então você não dorme direito, você fica acabada. Só que passando os 2 meses, já liberada para fazer atividade física, você com um bebezinho, que o meu bebê, gente, eu ficava nervosa quando ia chegando à noite, porque ele começava a chorar de cólica. E aquilo me deixava enlouquecida. E eu não sabia que horas eu ia dormir com ele gritando assim de cólica. Eu não conseguia fazer nenhum mapeamento do meu dia para saber que horas que ele iria dormir, enfim. Então a primeira dica é que eu ouvia demais, ter rotina. Mas o que significa esse ter rotina? Eu sempre imaginava, ter rotina com meu bebê é a hora que vai tomar banho, a hora que vai comer, a hora... Isso também é rotina, mas eu acho que o principal de tudo é o quê? A hora que acorda. Por quê? Se você... mas Patrícia, eu tive uma noite tão mal dormida, eu vou acordar 11 horas. Mas aí seu bebê vai dormir 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. E aí você tá um bagaço, o que você faz? Acorda tarde de novo e assim vai virando um ciclo. Então, uma das coisas que eu fiquei assim desesperada foi minha volta ao trabalho. Nesses de 12 a 4 meses eu consegui me exercitando em casa, mas o que assim foi realmente a salvação foi quando eu voltei a trabalhar. Meu bebê estava com 4 meses.
Eu, como tenho estúdio de pilates, eu entrei em acordo aqui com a minha mãe estava indo para o trabalho comigo, porque hoje a recomendação é dos 4 até os 6 meses amamentar só no peito. Então, minha mãe ia pro trabalho comigo para eu amamentar enquanto tava dando lá a aula. Então, ela ficava com o bebê, eu ia dando aula, ele chorava, queria mamar, mamava dando aula, e foi assim até os 6 meses. Mas o que eu achei que ia ser o calypso, ia ser aquele desespero quando eu voltasse a trabalhar. Por quê? Independente se minha noite foi boa, foi ruim, se o bebê acordou 10 vezes para mamar ou se dormiu bem, eu ia ter que acordar aquele mesmo horário todo dia, porque agora eu tinha um compromisso de trabalho. E foi uma bênção na minha vida, que colocou rotina. Por quê? Eu tirava meu bebê às 7h30 da cama pra gente já ir pro trabalho, já arrumada, e aí ele sempre, quando dava 9h30 da noite, ele estava morrendo de sono. E aí eu, como sempre tirava ele da cama no mesmo horário, eu comecei a mapear também os cochilos durante o dia. Então, se eu tirava ele da cama às 7h30, eu sabia que ele ia estar com sono de novo, querendo dar um cochilinho pelo menos de meia hora a 1h, 9h30, depois do almoço. E assim eu fui conseguindo mapear, porque cada dia eu acordava um horário, porque sempre dependia da noite anterior, então isso foi ficando um desespero na minha vida. Essa foi a primeira dica. A segunda dica pelo menos funciona pra mim, pegar sempre a hora que você sabe que o seu bebê está mais tranquilo. E isso é quando, no caso do meu bebê, é quando ele acabou de acordar. Ou seja, tem o sono todo da noite e tem os cochilos durante o dia. Então, até depois desses cochilos, ele tá acordando, tá mais felizinho, então eu consigo fazer uma atividade. Então, se você vai fazer um exercício de meia hora, o bebê acabou de acordar. Então, isso para fazer com ele acordar. Se você conseguir fazer as suas atividades com ele dormindo, ótimo. Mas às vezes o bebê, você levanta da cama, ele acorda também. Então, se seu bebê também é assim, comenta aí embaixo que o meu bebê, eu levanto, dá 2 minutos, ele acorda. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer atividade com ele acordado. Então, eu sempre esperava ele acabar de acordar. Ai, Patrícia, mas eu tenho 1 milhão de coisas pra fazer. Eu tenho comida pra fazer, eu tenho roupa pra passar, eu tenho roupa pra lavar. Eu vou pegar esse momento que ele tá mais tranquilo pra fazer atividade? Você tem que escolher um desses horários que, após o cochilo, pra você conseguir fazer essa atividade. Nem que você não faça todos os dias, mas você tem que arrumar um tempinho pra você. Então, realmente é muita coisa para fazer quando a gente está com o bebê ainda mais pequeno. E você tem que separar um dia na semana. Vou fazer nem que seja 2 vezes na semana no início, até você conseguir seu bebê ter mais independência de você, que no iniciozinho realmente é bem difícil. Outra coisa, a terceira dica, que eu conseguia fazer atividade era que meu bebê só ficava no colo. Aí o pessoal, mas tá mimando muito esse menino, mas ele tinha muita cólica, o que deixava ele mais tranquilo era deixar ele no colo, então ficava a maior parte do tempo no colo, isso até os 3 meses. Então, quando eu decidi voltar a fazer atividade física, que ele estava com 2 meses, e até, na verdade, foi passar as cólicas quase com 4. Então, ele ficava muito no colo, então ele dormia no colo, ele não ficava no carrinho, não ficava em lugar nenhum, colocar no chão era ele berrar. Então, a única coisa que deixava ele um pouco mais calmo era deixar ele no carrinho e balançar, e balançando o carrinho. Se também deixasse ele no carrinho, deixasse ele lá quieto, ele também berrava. Então, o que eu comecei a fazer? Fazer exercício utilizando o carrinho. Então, se no carrinho, balançando, ele não chorava, então eu fui utilizando o carrinho para fazer os meus exercícios. E aí tá a grande dica, que eu fiz uma série de exercícios utilizando o carrinho para você fazer seus exercícios em casa. Então, a partir dessa semana, eu vou estar liberando as primeiras aulas para você que tá com um bebê novinho, 2, 3 meses, não tá conseguindo, quer se exercitar, mas você coloca o bebê no berço, o bebê berra, você tenta botar no colchonete no chão, o bebê não fica, e aí você já precisa das outras pessoas para você tomar um banho, para você conseguir fazer uma comida, ter uma pessoa para ficar com seu filho, para você conseguir fazer exercício. Às vezes fica um pouco mais difícil, a gente tem que ser persistente até pra gente voltar ao nosso corpo, ter saúde, enfim. Outra dica bem legal
que eu vou te dar é já descobrir o desenho que seu filho gosta. 2 meses, mais ou menos, até um pouquinho antes, quando a gente estava em todo aquele processo de cólica, ele chorando, eu comecei a descobrir que ele gostava de um desenhozinho, se de repente, se você tem filho pequeno, você deve até conhecer, que é do Bita, Bita e os Animais. Então, ia chegando à noite, eu já ia ficando nervosa, porque eu sabia que ele ia começar a berrar horrores por causa de cólica, então botava o desenhozinho e eu ia cantando. Ia cantando, ia cantando. Aquilo parecia que chamava a atenção dele por causa do desenho, das cores, e ele ia ficando um pouco mais calmo. E ali às vezes até dormia. Se tivesse com muita cólica, não, continuava berrando. Mas o que acabou acontecendo? Ele foi acostumando ali com aquele desenho até hoje. Se ele estiver chatinho, eu colocar e ele ouvir Bita e os Animais, ele vira na hora pra assistir o desenho, independente do que ele estiver fazendo. Quando ele escuta Bita e os Animais, ele vai. E aí essa sequência de desenho tem quase 30 minutos, então pra mim é perfeito. Eu coloco ele pra assistir o desenhozinho dele e ali ele fica assistindo enquanto eu faço meu exercício. Mas é aquilo, todas as outras dicas têm que estar juntos, porque se ele estiver irritado, se ele já estiver com sono, se ele estiver querendo passear, estiver enjoado de estar naquele mesmo ambiente, não tem bichos animais que façam milagre. Então ele tem que estar calmo, ele tem que ter acabado de acordar, e aí eu coloco o desenhozinho dele, e aí ele fica aqui pelo chão, que ele já tá com 8 meses, já tá engatinhando, ficando de pé, e aí ele fica de boa essa meia horinha, e eu consigo fazer meu exercício, eu coloco meu vídeo de exercício no celular, enquanto ele assiste na televisão o desenho dele. Então aí a gente consegue treinar, mas antes que ele não ficava no chão em lugar nenhum, era só no carrinho, balançando com o carrinho. Então a partir de dessa semana mesmo eu vou estar colocando essa sequência de vídeos que eu fiz para te ajudar a você iniciar os seus exercícios tendo o bebezinho em casa, tá, gente? Um beijo, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilha com aquela sua amiga que tem um bebê e tá desesperada, não sabe mais o que faz. Compartilha com ela esse vídeo, um beijo e até o nosso próximo vídeo.